Existem dois tipos de pessoas, os generalistas e os especialistas. Os generalistas tenderão a gostar de uma porrada de assuntos diferentes, mas eles não se aprofundam demais nesses assuntos. Você vai conversar com um generalista, o cara sabe falar sobre tudo. Quase não há nada que ele não saiba conversar sobre. Tem um problema nessa história, ele não tem profundidade, ele não vai saber muito sobre os meandros, e se ele paga uma que sabe, é mentira. Ele tá pagação, não é papinho, não vai conseguir. Contudo, ele tem uma qualidade muito foda, que é o interesse, a curiosidade para saber como tudo funciona. E quase nada não interessa para ele. Ou seja, tudo interessa para ele. Ele vai fuçar, ele vai estudar, ele vai se aprofundar até onde o interesse dele for dentro dos assuntos específicos que lhe cabem. E ele vai formando uma biblioteca mental violenta sobre uma porrada de coisas. Ele tem propriedade para conversar e falar sobre, mas ele não é um especialista. O especialista, por outro lado, é um cara que se aprofunda de verdade dentro daqueles assuntos específicos que interessam para ele. E ele se torna uma pessoa que manja muito daquele assunto específico. Uma pessoa que se forma numa faculdade tende a ser um especialista na área que ela se formou. Tende a se aprofundar muito, principalmente se ela for fazer pós-graduação, enfim. Estou falando de um campo aqui que é o campo acadêmico para que você consiga entender onde eu quero chegar com a parada do especialista. Então o especialista, ele tem essa limitação do leque de abrangência da visão dele sobre as coisas, sobre o mundo. Contudo, ele consegue ser muito mais específico e profundo naquele assunto o qual ele manja, naquele assunto o qual ele verdadeiramente manja muito bem. Um desqualifica o outro? Não. Se alguém te falou que desqualifica, está totalmente errado. Claro, o generalista, ele tenderá a ter uma visão mais ampla do mundo, porque ele experimenta de tudo um pouco que existe, e isso aumenta o campo de visão dele, aumentando, por sua vez, a visão de mundo dele e permitindo que ele enxergue oportunidades onde outras pessoas, inclusive especialistas, não enxergam. E aí é que ele consegue obter resultados e crescer. Ele vai conseguir virar mais maçanetas atrás de oportunidades. Ele vai conseguir vislumbrar o mundo de uma forma mais rica, mais complexa do que um especialista. Mas na contrapartida, o especialista é um cara que sabe do que está falando dentro daqueles assuntos os quais ele gosta e ele se interessa e se aprofundou verdadeiramente para ser aquilo que ele quer ser. Ele se coloca numa caixinha ao fazer isso. E essa parada, ela acaba sendo limitante, mas ele pode ser o melhor da caixinha dele. E isso faz com que ele obtenha resultados nas mesmas proporções do que generalistas costumam obter. Então, perceba que não são dois pesos e duas moedas. São dois tipos de pessoas totalmente diferentes que podem ser grandes pessoas se estudarem para ser. No final do dia, elas têm uma coisa em comum: a aquisição de conhecimento, a curiosidade, a vontade de desbravar o desconhecido e questionar tudo que o cerca. Isso faz com que você consiga ir desenvolvendo a habilidade de ser um especialista, de ser um generalista mestre nos assuntos. E o que eu quero dizer para você é que você pode desenvolver a habilidade que você desejar se você tiver as ferramentas corretas, seja para ser um especialista no assunto ou seja para ser um generalista em vários assuntos. E eu vou te dar as ferramentas e os caminhos para te transformar num black sheep. É isso que eu faço nos meus vídeos e nos meus conteúdos. Inclusive, eu sugiro que você já me siga lá no IG para que você possa aprender uma porrada de coisas que vão te transformar num verdadeiro black sheep. O black sheep é a ovelha negra, é aquela pessoa que enxerga o mundo de uma forma diferente, é aquela pessoa diferenciada que quer obter resultados e ser uma pessoa totalmente fora da curva. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido claro para que você consiga entender onde você se encontra. E isso fará com que você possa saber onde você tem que trabalhar propriamente dito, para evoluir, para crescer, para ser foda, para se tornar um verdadeiro black sheep. Espero que esse vídeo tenha sido legal. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.